Dando continuidade à aula de otites médias crônicas, vamos abordar agora as otites médias crônicas supurativas, né? Aquelas com perfuração de membrana timpânica. Lembrando como podem ser esses tipos de lesão de membrana timpânica. As lesões podem ser não marginais, ou seja, quando há um respeito aos limites da membrana timpânica, ou melhor, quando eu encontro bordo de membrana timpânica ao longo dos 360 graus da perfuração, tanto em A como em B, eu tenho perfurações não marginais. Elas não acometem a margem da membrana timpânica, apesar de que em A uma perfuração pequena e em B uma perfuração mais extensa. As lesões elas podem ser marginais, como nessa outra figura, em que eu não tenho ânulo timpânico e aqui eu não tenho nenhum rebordo sadio de membrana timpânica. E eu posso ter lesões epitimpanais, na porção flácida da membrana timpânica, onde a membrana timpânica é mais flácida, né, é mais frágil, né, menos tensa. Em A, nas perfurações marginais, eu posso dar origem ao colesteatoma secundário. E aqui, nessa outra imagem, em A não, né? Nessa foto acima. E aqui nessa outra imagem, eu posso dar origem aos colesteatomas primários. Então, a otite média crônica simples é um tipo de otite média crônica com lesão de membrana timpânica, que origina-se de uma otite média aguda, com uma perfuração não marginal da membrana timpânica e persistência da perfuração. Muitas vezes eu tenho otites médias agudas de repetição e eu não tenho tempo de ter um intervalo de recuperação da membrana timpânica. E aí eu tenho o estabelecimento dessa perfuração, de uma lesão permanente, que pode ou não infectar. Muitas vezes eu tenho uma perfuração seca, sem otorreia. Muitas vezes eu tenho uma perfuração úmida com otorreia e inflamação da caixa timpânica. Quais são os sinais otoscópicos característicos, então? Uma perfuração timpânica, independente do tamanho, uma perfuração que pode ser pequena ou maior, seca, como nessas duas imagens superiores, ou úmida, com sinais de inflamação aqui ao redor da perfuração e otorreia purulenta. O outro tipo de otite média crônica, e o tipo mais grave, é a otite média crônica colesteatomatosa. A otite média crônica colesteatomatosa, ou colesteatoma, tem esse nome muito consagrado, mas é um nome inadequado para essa doença. Primeiro porque não existe colesterol nos achados histopatológicos, nem essa doença é uma doença tumoral. Mas é a forma mais grave de otite média crônica. É uma doença de origem epitelial. As células mais profundas do conduto auditivo externo e as células do ânulo timpânico têm características de migração e podem migrar para dentro da caixa timpânica, para a orelha média, e gerar um processo lítico de migração hiperproliferativo, levando à erosão óssea da cadeia ossicular e da mastoide. É uma doença de baixa prevalência, mas de alta morbidade. Fala-se no jargão popular do otorrino que o indivíduo que é tratado de uma otite média crônica colesteatomatosa casa com o otorrino. Então, a importância do diagnóstico precoce nessa doença é fundamental. Existem dois tipos de etiopatogenia da otite média crônica colesteatomatosa. A etiopatogenia 1, que se caracteriza... Vamos recomeçar aqui, tá, André? Existem duas etiopatogenias principais para a otite média crônica colesteatomatosa. A etiopatogenia 1, em que eu teria o colesteatoma, seria um exemplo. Vamos começar mais uma vez, André. A otite média crônica colesteatomatosa, ela pode dar origem a um colesteatoma adquirido secundário ou um colesteatoma adquirido primário, de acordo com a sua etiopatogenia.
Nesse primeiro caso, ocorre uma otite média aguda com perfuração marginal da membrana timpânica e invasão das células mais profundas do conduto auditivo. Por suas características embriológicas, elas têm essa característica lítica hiperproliferativa de epitélios hiperproliferativos. Existe produção de queratina, uma compressão contínua, produção de interleucinas, principalmente interleucina 16, produção de citocinas inflamatórias e destruição óssea, levando, então, a uma hipoacusia de condução. Pode levar também a uma hipoacusia mista ou até uma perda auditiva, uma surdez, uma cofose, pela invasão dessas citocinas e dessas enzimas lesivas aos líquidos do ouvido interno e, consequentemente, ao órgão de corte. O colesteatoma adquirido primário, por sua vez, ele se caracteriza por uma disfunção tubária grave. Aqui não existe uma otite média aguda prévia. Então, existe uma disfunção tubária grave, uma pressão negativa na região do ático ou parte flácida aqui da membrana timpânica e uma invasão dessa parte da membrana timpânica nessa região, que é o espaço de Prusac. E produção de queratina, compressão, infecção bacteriana secundária, destruição óssea, hipoacusia de condução mista ou cofose. Os sintomas dessa doença são otorreia contínua, fétida, descrita nos livros como otorreia em ninho de rato, que não cede a tratamentos clínicos, e hipoacusia. São os principais sintomas dessa doença. Muitas vezes a otoscopia é muito desorganizada. Eu preciso aspirar o ouvido para tentar visualizar bem o aspecto da membrana timpânica. Eu posso ter escamas de queratina emergindo da perfuração, eu posso ter perfurações marginais ou epitimpanais, sempre com queratina, descamação epitelial e otorreia. A infecção bacteriana, ela costuma ser secundária, né? E os principais germes são esses, notadamente pseudomonas, Staphylococcus aureus, anaeróbios, gram-negativos, mas é uma infecção polimicrobiana. Na audiometria, da mesma forma que nas otites médias, eu tenho perdas auditivas de condução, em 100% dos casos. Mas eu posso apresentar também perdas auditivas mistas, como em B, e raramente eu tenho surdez ou cofose, mais frequente nas otites médias crônicas colesteatomatosas. Em termos de exames de imagem, a tomografia computadorizada, sem dúvida, é o exame diagnóstico de escolha nesses indivíduos. A tomografia computadorizada de ossos temporais deve ser solicitada na suspeita clínica de colesteatoma, e deve ser solicitada, obviamente, em cortes coronais e cortes axiais. Ela é indicada rotineiramente no pré-operatório dessa doença e se caracteriza principalmente, como evidenciado nessa imagem, por uma característica destrutiva. Aqui na orelha esquerda do paciente, ou melhor, na orelha direita do paciente, eu tenho uma destruição de toda a mastoide, do trabeculado ósseo característico da mastoide. Eu tenho apenas um material com atenuação de partes moles, ocupando a região do osso temporal, diferente do outro lado, do lado contralateral, em que eu tenho a preservação do trabeculado, da mastoide, visualizo dentro da caixa timpânica a cadeia ossicular e visualizo aqui também a cóclea. A ressonância magnética nuclear está indicada apenas na suspeita de complicação intracraniana. Então, o exame de imagem de escolha aqui é a tomografia. As complicações são bem menos frequentes hoje em dia com o advento da antibiótico terapia, com o mais fácil acesso do indivíduo à assistência médica. Mas o indivíduo pode complicar com
otomastoidites, com abscesso periosteal, fístula cutânea, como nessa criança, na primeira imagem, com paralisia facial periférica, como nesse indivíduo na segunda imagem, uma paralisia facial periférica à direita, e o característico sinal de Bell, que é o surgimento da esclera branca, a tentativa de fechamento ocular. Nós podemos ter ainda meningites, labirintite supurativas, abscessos intracranianos e complicações mais graves. Então, os princípios do tratamento da otite média são erradicar a doença, é o principal objetivo. Não é restaurar a audição, o principal objetivo é erradicar a doença. Se possível, restaurar a audição e remover os fatores precipitantes. Na otite média crônica simples, o tratamento clínico muitas vezes pode resolver a infecção e o indivíduo é submetido apenas a uma timpanoplastia. É a colocação de um enxerto, pode-se dizer assim, na membrana timpânica. Se eu não tenho resolução com o tratamento clínico, eu tenho que submeter o indivíduo a uma cirurgia um pouco mais complicada, uma mastoidectomia fechada com timpanoplastia. As descrições sobre a abordagem cirúrgica, elas fogem um pouco do objetivo dessa aula. Eu ainda posso tentar esse tratamento clínico através de curativos, cuidados, aspiração do conduto, tentativas de acidificar, evitar a exposição à água, o uso de gotas otológicas que cubram os germes envolvidos nas otites médias crônicas, como a ciprofloxacina e o cloranfenicol. E se eu não conseguir um tratamento tópico, eu inicio a antibiótico terapia oral por 21 dias. Já a otite média crônica colesteatomatosa sempre tem tratamento cirúrgico, através de uma timpanomastodectomia com técnica aberta ou técnica fechada. Na presença de complicações, deve ser iniciada a antibiótico terapia endovenosa, o paciente deve ser internado e muitas vezes a abordagem cirúrgica é feita em conjunto com a equipe da neurocirurgia. Era isso que nós tínhamos para comentar sobre a otite média crônica. Essa aula ela foi toda baseada no livro da graduação, na otorrinolaringologia para a graduação, que é o livro adotado na disciplina. E na aula presencial nós vamos discutir mais sobre esse tema.